Boa tarde, gente. Boa tarde quem tá chegando. Queria pedir para que alguém aí pudesse comentar se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Vocês conseguem me ouvir? Alguém consegue digitar aí se o áudio tá chegando bem? Vamos esperar o pessoal ir chegando. Quem for chegando, vão se sentando aí confortavelmente. Sim, Gabriele, muito obrigada. Então, gente, meu nome é Alane Reis, eu sou aqui da equipe do ODARA, Instituto da Mulher Negra, sou jornalista, integro aqui os programas de comunicação e direitos humanos do ODARA e hoje estou aqui para fazer uma conversa com vocês. Quem for chegando, vai se sentando aí confortavelmente. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre juventudes negras e violência racial, né, na diáspora. A gente vai conversar aqui com um convidado super especial, que é Alaê Brito. Ele é graduado em Relações Públicas e em Ciências Políticas pela Universidade de Spring Hill College, fica lá no estado da Alabama. Ele está chegando aí agora. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa coisa da violência racial e a juventude negra, por uma perspectiva diaspórica, por uma perspectiva aí, né? Eu que sou aqui de Salvador, que sou da Bahia, que é onde o ODARA está localizado. Alaê Brito, que já eu vou chamar aqui, ele já está entrando. Ele é mineiro, graduado em Relações Internacionais e Ciências Políticas aí pela Spring Hill College, no estado do Alabama. Olha ele aí, vamos ver. Aê! Oi aí, Alaê, tudo bem? Eu não consigo te ouvir, você tá conseguindo me ouvir bem? Seu áudio... Eu não tô escutando. Agora, Tá melhor? agora foi. Tá melhor? Tá melhor sim. Então, estava aqui te apresentando, falando aí com as pessoas que vão chegando. Vamos chegando, gente. Quem for chegando, vamos sentando. Hoje a gente vai conversar aí sobre vivências da juventude negra e violência racial por uma perspectiva aí não comparativa, mas de olhares diferentes sobre a realidade dos Estados Unidos, a realidade em Minas Gerais, na Bahia. Esse é o nosso convidado, Alaê Brito. Ele é aí graduado em Relações Internacionais e Ciências Políticas pela Spring Hill College, no estado do Alabama, que fica na região sul dos Estados Unidos. A gente sabe aí da trajetória, da experiência da região sul dos Estados Unidos como a região mais negra, uma região que teve um papel fundamental assim, né, na organização dos direitos civis. E aí eu vou ler uma poesia rapidinho aqui desse livro, que é um livro organizado pela Mel Duarte, que é de uma poetisa daqui de Salvador chamada Nega Faia, que é também conhecida como Fabiana Lima, e o nome da poesia é Brasil Genocida. Racistas, querem meu corpo para estudo. Racistas só visam o lucro e eu ainda estou em busca da minha humanidade. Eu estou na luta para não perder minha sanidade e os pretos na diáspora aqui nessa cidade. Rebelião é a saída, sem piedade. E eu ainda estou em busca da minha humanidade. Eu estou na luta para não perder minha sanidade e os pretos na diáspora aqui nessa cidade. Rebelião é a saída, sem piedade. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem o tamanho da desgraça.
Pretas preteridas, feminicídio, menos um analista, Ellen Moreira. Preta preteridas, feminicídio, menos um analista, Cláudia Arrastada. Necropolítica para preto e pobre, cuidado, você pode ser o próximo da lista. Cadê o Deus de vocês que há 500 anos não está vendo isso? Vocês não sabem de nada, vocês nem enxergam o tamanho da desgraça chamada Brasil. E aí, com essa deixa, é só fazer um parêntese, que eu não li a poesia completa, a poesia maior, mas com essa deixa aí, que é para falar sobre o genocídio, que eu apresento aqui o tema, né, que é violência racial e juventudes negras, experiências da diáspora. A gente teve essa conversa, deixa eu levantar um pouco aqui. A gente pensou nessa conversa para refletir um pouco sobre essa onda aí dos protestos, essa onda que tem ocupado as ruas, as redes sociais, tanto nos Estados Unidos, que começou aí com o assassinato do homem negro, segurança, George Floyd, que foi brutalmente assassinado, asfixiado por um pessoal. Alguém falou, Alane, mostra o rosto, aí eu já levantei aqui para ficar mais visível. Por um policial nos Estados Unidos, e aí ele já tem mais de 20 dias seguidos de atos pelas ruas, os chamados riots, né, que a Laê vai aí explicar um pouco mais pra gente o que é isso. E também a gente já teve 2 finais de semana seguidos com alguns atos aqui no Brasil, né? A gente teve em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Salvador, no Paraná. Alguns atos foram mais direcionados para a manifestação antifascista, que é um outro grande problema no Brasil. E na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa como um todo, a gente tem visto aí um crescimento exorbitante da extrema-direita, e aí o movimento antifa tem se organizado aí, né, em torno do mundo, e aqui no Brasil também, muito liderado pelas torcidas organizadas para tentar conter esse processo, mas a gente viu também, principalmente no Rio de Janeiro, e no estado do Paraná, também Curitiba, manifestações que tiveram o tema Vidas Negras Importam como carro-chefe da manifestação, que é o que tem rolado aí nos Estados Unidos. As manifestações vêm com a chamada Black Lives Matter, vem do movimento Black Lives Matter, que é Vidas Negras Importam em inglês. E aí é isso, a gente está aqui hoje para refletir um pouco sobre essas duas coisas. Vou pedir para que a Laê se apresente, já apresentei ele, mas eu vou pedir para que ele se apresente aí, a Laê, em primeira pessoa, e que ele já colhe um pouco da reflexão que ele tem feito aí sobre o que sobre a diferença do racismo, né? Como é que o racismo ele vem se configurando, e a violência racial, a violência institucional por parte da polícia, como é que ele vem se configurando nos Estados Unidos e no Brasil, né? Um olhar de quem vivencia e de quem estuda nos dois países, no sentido das leituras, de tudo que vem sendo feito, e como é que essa perspectiva de construção, né, do país, da nação, como é que a história desses dois países, a partir da colonização, da escravidão, como é que isso se configurou no processo de que o racismo lá é de uma forma e o racismo aqui é de outra forma. Então, Alaê, por favor, jogue duro aí. Tá bom, muito obrigado, Alane. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado mesmo. E só me apresentando, meu nome é Alaê de Brito, eu sou daqui de Belo Horizonte, nasci e cresci aqui em BH. Eu tenho 27 anos e formei em Ciências Políticas e Relações Internacionais, lá na Spring Hill College, nos Estados Unidos. Eu voltei para o Brasil no ano passado, e é até interessante você falando isso, porque teve um período, quando eu estava lá nos Estados Unidos, que eu estava conversando uma vez, fui conversando com um taxista, Uber,
Ele conversou comigo sobre, a gente conversando sobre essas questões raciais e tudo, e indiretamente a gente teve uma conversa antes sobre isso que a gente está conversando agora. Então, começou com... A conversa começou assim, que ele era um homem mais velho e tudo, e ele estava falando assim, olha, a partir do momento que eu achei, quando acabou os direitos civis, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, a gente parou, porque a gente achou que as coisas estavam resolvidas já. Ele falou isso comigo. Eu falei assim, a gente achou que as coisas estavam resolvidas, a gente achou que a gente não ia passar pelo que a gente está passando, essa quantidade de assassinato, essa quantidade de pessoas morrendo, sendo brutalizadas pela polícia mesmo, e etc. E nisso tudo, eu acho que para a gente entender o que está acontecendo agora nos Estados Unidos e como isso afeta o Brasil, eu acho importante a gente pegar essa linha do tempo, igual você falou mesmo, e entender o que aconteceu até os direitos civis nos Estados Unidos, até a década de 60, no século passado. Eu acho muito importante a gente fazer isso. Por que eu falo isso? Porque é impossível a gente, primeiro, comparar essa questão do Brasil e dos Estados Unidos, nós como a gente sendo cidadão, lógico, e eles lá também, porque a gente teve políticas de colonização diferentes. Assim como os Estados Unidos teve escravidão, a gente também teve escravidão no Brasil. Mas foi uma escravidão... Não tem essa questão de escravidão, tipo, porque as pessoas acham assim, qual escravidão foi melhor, qual escravidão foi pior. Não existe isso. Escravidão é escravidão. É ridículo a gente falar dessa forma. Mas a gente fala, a política de colonização nos Estados Unidos foi completamente diferente da colonização do Brasil. O que eles passaram por lá foi completamente diferente. E até eu vou abordar isso um pouco mais para frente, mas se a gente olhar por questões demográficas e tudo, o que eles estão vivendo lá, era para a gente estar vivendo aqui talvez 30 vezes pior, pelo menos isso. Então, vamos começar então pela colonização dos Estados Unidos, que foi uma colonização de povoamento. Então, eles tinham pessoas lá, lógico, que saíram da Inglaterra para colonizar, depois que Cristóvão Colombo descobriu, ou seja lá o que for descobrir, achou a terra cheia de nativos e tudo. Então, tinha muitas pessoas sendo perseguidas, a invasão bárbara na Europa acontecendo, etc. As pessoas vieram, os protestantes crescendo muito na Europa, na Inglaterra principalmente, eles acabaram vindo para a Terra Nova, para os Estados Unidos na época. E com isso, não é uma fórmula nem nada, mas a escravidão começou logo em seguida. E primeiro começando com os indígenas, com os nativos, e depois passando mais para o povo, para o tráfico do navio negreiro, né? com o tráfico humano de pessoas negras, que foram forçadas a ser escravas aqui no nosso continente americano. Por que eu falo isso? Porque entender a escravidão dos Estados Unidos é importante para a gente entender as diferenças que a gente vive, e por isso que a gente não pode comparar. Exatamente isso. A colonização dos Estados Unidos, e assim, tipo, tiveram vários movimentos até serem abolidos e tudo. E a colonização, se a gente for colocar uma questão qual colonização que é boa, a gente fala a colonização que é boa, a colonização, a escravidão que não que termina, a escravidão que não segue em frente. E a gente sabe que no Brasil a gente foi escravizado até 1888, o último país a ser abolida a escravidão. Nos Estados Unidos, e aí que está a questão, um shift que é muito interessante a gente entender, porque nos Estados Unidos a escravidão foi abolida através de uma guerra, que foi uma guerra civil. O Norte acreditava que os negros deveriam ser livres, ter acesso a direitos, a votos e tudo, mas isso era mais uma questão econômica, porque tendo mais pessoas trabalhando, eles teriam mais mão de obra, tipo assim, não paga também, mas mais pessoas no trabalho e pessoas gastando também, então seria uma forma fácil e rápida de circular o dinheiro que seria investido e tudo. E o Sul, que historicamente é muito racista e também acreditava na inferioridade do ser humano, do negro, como nós, e também porque todos os trabalhos eram baseados na mão de obra escrava. Então essa guerra definiu muita coisa. A partir do momento que teve essa guerra e eles conseguiram, o Norte ganhou e tudo, a escravidão foi abolida, o Sul começou a criar leis, tipo assim, segregando mesmo o povo preto. Por que é importante a gente perceber essa questão da guerra? Porque os escravos foram libertos de uma força e também através do apoio de pessoas brancas.
que fizeram a guerra, e os negros lutaram, claro, para conseguir a liberdade, mas foi uma iniciativa de pessoas brancas, como a gente fala essa questão da Princesa Isabel aqui no Brasil, mas enfim, isso aí a gente entra numa outra questão depois. Só que é exatamente isso, a guerra definiu isso, não foi uma assinatura, uma lei áurea, alguma coisa que a escravidão deixou de ser um produto, uma coisa de lucro, um mau negócio passou a ser, né? E acabou libertando os negros e deixando os negros jogados atrás, assim como foi no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles acreditavam que, a partir do momento que no norte dos Estados Unidos, né? A partir do momento que os negros estariam livres, eles conseguiriam ter mais acesso e a terra prosperaria, teria mais trabalho, mais humanidade e coisas assim do tipo, isso no norte. Mas no sul criaram essas leis segregatórias, elas são chamadas Jim Crow Laws, que eles falam. E essas leis, tipo assim, elas segregavam mesmo, mas as leis começaram a ser implantadas logo depois que a escravidão acabou, isso no sul dos Estados Unidos, em 1870, mais ou menos, 1875, 80, por aí. E o pessoal, eles reagiram com a questão dos direitos civis no sul dos Estados Unidos só em 1960, 100 anos depois da escravidão, que já tinha sido abolida, que eles começaram a ter um pouco mais que eles reagiram de uma forma mais forte para ter acesso em coisas que para a gente é como se fosse básica. Todo mundo teria que votar, lógico. O voto passou a ser, não é obrigatório nos Estados Unidos até hoje, mas o voto era uma coisa que, tipo assim, todo mundo poderia fazer. Só que no sul dos Estados Unidos, as pessoas, para votar, elas teriam eles colocavam dificuldades para essas pessoas votarem. Então, tipo assim, o colégio eleitoral talvez seria muito longe, ou então teria que ser acessado a pessoa teria que dirigir. Lógico, as pessoas acabaram de ser escravizadas, não teriam tipo um acesso a comprar um carro, alguma coisa do tipo, teria aquela vida rural ainda e não teria acesso a essas coisas. Então eles começaram a colocar empecilhos ali para essas pessoas votarem. Aquela questão da segregação, por exemplo, que a gente fala da Rosa Parks ter sentado no local onde era destinado a pessoas brancas e tudo. Isso aconteceu, a gente fala isso como se tivesse, quando a gente vê foto, a gente acha que é apartheid na África do Sul, mas foi nos Estados Unidos, sabe? Onde que ela senta e o pessoal fala assim, não, você tem que levantar porque o homem branco está cansado, e tudo ela fala que não, que ela também está cansada, que ela também trabalhou. E aí acontece, em 1960, por aí, a meados disso, eles fazem um boicote, eles começam a boicotar ônibus, começam a reagir, e reagir mesmo, para dentro. Então, é importante a gente entender essas reações, porque foram aí que eles conseguiram direitos. O povo negro americano, eles conseguiram direitos. Mas mesmo assim, foi uma coisa extremamente violenta. As pessoas não podem esquecer disso. Que teve aquela passeata do Martin Luther King saindo de Selma até Montgomery, no Alabama. Eu morei em Selma um tempo, morei em Selma durante um ano. As pessoas, e teve aquela brutalidade policial toda, e filmada saindo em televisão nacional, ganhando apoio de pessoas brancas do norte, que eles iam totalmente contra a escravidão, totalmente contra essas questões que aconteceram, a violência policial e tudo, denunciava mesmo, e acabou ganhando mais força até chegar no período de que eles conseguiram ter acesso a direitos básicos, como voto, trabalho, posição de trabalho, coisas assim desse tipo, são coisas básicas que um ser humano deveria ter. Até a fala de 1963 do Martin Luther King, aquela eu tenho um sonho em Washington que viralizou, que as pessoas poderiam conviver em paz. Ótimo. Mas depois que eles alcançaram isso, aí eu volto nesse taxista. O taxista falou comigo, o motorista de Uber, falou assim, olha, depois disso a gente achou que a gente estava tranquilo. Não tinha mais nada para a gente resolver. A gente conseguiu e a gente parou. Só que não, os problemas continuaram. E muito. E muito. Então, tipo, beleza. A gente fala muito das mortes, as violências da polícia nos Estados Unidos. A gente fala muito da violência policial aqui no Brasil. Eu pulei essa parte da história do Brasil, da colonização, a escravidão e tudo, porque a gente é muito familiar com isso tudo, né? Ainda mais nas últimas 2 semanas. Nas últimas 2, 3 semanas que a gente tem falado ainda mais sobre isso. Que lembraram da pauta, né? Mas aí a gente pauta que nunca saiu da agenda, né? Da pauta que nunca saiu da agenda. Pois é. Deram espaço pra gente para ouvir o que a gente tem a falar, além disso, né?
Mas aí a gente chegou, eles chegaram em 1960, 1965, 70, com direitos. Conseguiram adquirir alguns direitos e tudo, e vieram outros problemas durante esse período que a gente não vai mencionar porque não vai diretamente ao que a gente está falando agora, que isso aí poderia ser mencionado numa outra oportunidade. Só que o que aconteceu agora? As coisas com a tecnologia e tudo, e o contato, esse mundo que a gente vive hoje, as coisas se espalham muito rápido, Alane. Então, o começo do Black Lives Matter, por exemplo, foi depois de um assassinato de uma criança, um garoto de 17 anos de idade, que foi Michael Brown, assassinado né? por suspeito. Isso, ele foi assassinado por ser um suspeito. Então, tipo assim, as pessoas começaram, pô, mas não pode matar só por ser suspeito. Aí começaram Black Lives Matter e etc. O que é certo. É certo. E por que eu comecei falando que se a gente começasse esse movimento no Brasil, que a gente tem mais direito de fazer isso aqui no Brasil, porque a gente morre, as pessoas negras, os negros como nós, morrem mais do que as pessoas brancas. Porque a população negra nos Estados Unidos ela representa 13% da população total. 13% da população total dos Estados Unidos. São 37 ou 38 milhões de americanos declarados afro-americanos, que eles falam, né? Aqui no Brasil a gente representa mais de 50%, Alain. Então, se a gente revolta mesmo, se acontece alguma coisa desse tipo, se a gente resolve revoltar alguma coisa, isso já era para ter acontecido há tempos, há anos, e 1000 vezes pior do que tem acontecido lá nos Estados Unidos. E me dói muito ver, por exemplo, com a quantidade de pessoas que morrem aqui no Brasil e tudo, chega nos Estados Unidos para acontecer o que aconteceu. Poucas semanas antes aconteceu o que aconteceu lá com o João Pedro, lá do Rio de Janeiro. Esse final de semana em Salvador aconteceu outra coisa. Esse final de semana em São Paulo, a polícia estava batendo em jovem. Tipo assim, os caras rendidos já. Então, se era para acontecer alguma coisa do tipo, era para acontecer no Brasil. E não esperar chegar nos Estados Unidos para virar a tendência que virou e atingir o resto do mundo, sabe? Essa a minha preocupação, essa é a minha questão, porque eu fico muito... Tipo, lógico que a gente sente o que está acontecendo, a gente percebe o que está acontecendo, a gente realmente sente muito o fato das pessoas negras estarem morrendo nos Estados Unidos também. Não é que uma vida é mais importante que a outra, nem coisa desse tipo, não. Mas é que as coisas aqui acontecem muito mais constante do que acontece lá nos Estados Unidos, sabe? Então eu acho que a gente tinha que ter começado esse movimento aqui muito antes do que teria que ter começado lá. E outra coisa que eu queria abordar aqui também, rapidinho, é só essa questão também da gente falar do Black Lives Matter, porque tem algumas coisas nos dados que a gente fala que eles não são mostrados. Por quê? Se você for pegar, isso eu fiz um estudo em 2016, mas se você for pegar a quantidade de pessoas, seres humanos, que morrem depois do tiro do policial, as pessoas brancas nos Estados Unidos... As pessoas brancas nos Estados Unidos o número é esmagador com as pessoas negras, se você comparar isso. Porém, a pessoa negra, por ter um número muito baixo de pessoas negras comparado com as pessoas brancas, se não me engano, os Estados Unidos têm 60% da população é branca, o número condiz, se você pegar por 1000 pessoas, que uma pessoa negra tem 2,5 vezes mais chance de morrer do que uma pessoa branca, sabe? É por isso que, e quando a pessoa fala, mas todas as vezes importa, as pessoas brancas morrem mais, e etc. Mas, tipo assim, é questão de ter esse número tão baixo de pessoas negras morrendo tão mais constante do que as pessoas brancas, sabe? Então é por isso que é importante a gente colocar nessa pauta, assim, desse Black Lives Matter, que não é só uma coisa que todas as vezes importam, coisa do tipo, mas é uma coisa que tem acontecido muito mais constante, com pessoas negras. É por isso que há essa reação. Sim, sim. E quando a gente vai, essa fala do todas as vidas importam, ela é tão incoerente porque a gente sabe que a branquitude no processo de colonização nas Américas, no continente africano, fez um processo de organização cultural que
que as suas vidas são consideradas vidas, que as suas subjetividades, essas pessoas são consideradas humanas. As pessoas racializadas, as pessoas negras, indígenas, as pessoas que fogem desse padrão racial da branquitude, a gente tem um processo histórico de constituição de humanidade. Por isso que não faz sentido falar que a vida de quem sempre importa. É óbvio que todas as vidas importam, é óbvio que todas as pessoas têm familiares e que todos os familiares sofrem quando alguém é vitimada, mas justamente como você traz, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, existe o demarcador racial que vai dizer se essa pessoa irá ter direito de ter uma vida assegurada ou se essa pessoa vai ter a sua vida em risco de toda forma, né? E aí nessa coisa de Benilda tá falando aqui, existe uma banalização da vida negra no Brasil muito grande, exatamente. Só para fazer um comentário, gente, que era para eu ter falado no início e eu esqueci. Aí do lado da caixinha de comentários tem duas caixinhas que tem uma interrogação. Se vocês quiserem fazer pergunta, podem botar nessa caixinha. Se quiserem só comentar, pode botar aí nos comentários livremente mesmo. Mas aí para pergunta mais direcionada fica melhor para a gente organizar aqui. E aí, Elaine, tem uma coisa que nesse processo aí de colonização diferente, né, do Brasil, dos Estados Unidos, que faz com que esse processo de racialização, que a gente ouve racialização, que palavra estranha, o que é isso de racialização? Racialização é o processo de constituição, né, da identidade, de como essas pessoas elas vão ser marcadas pelo seu fenótipo e como é que elas vão se entender pelo seu fenótipo. No processo de racialização, a gente vê que tanto no Brasil como nos Estados Unidos tem uma diferença. Nos Estados Unidos, eles não têm dúvidas, né? Os negros se sabem negros, os brancos se sabem brancos. Aqui no Brasil, por conta do que foi constituído enquanto mito da democracia racial, a ideia de constituição de uma raça brasileira, é muito comum tantas pessoas brancas fingirem que não são brancas e é muito comum também pessoas negras que não conseguem se identificar enquanto negras, principalmente quando esses negros são negros miscigenados, são negros que não são pretos retintos. E aí, já para colar numa outra provocação, nas primeiras semanas das manifestações lá nos Estados Unidos, a gente viu um paredão de pessoas brancas, de mulheres brancas, na verdade, que estavam na frente de manifestantes negros e na frente delas tinha um esquadrão da polícia que estava tentando atacar as pessoas que estavam manifestando. Uma cena que, para nós, pessoas brasileiras, né, pessoas negras e brancas brasileiras, praticamente inimaginável a gente pensar que numa manifestação que tem o caráter de denunciar o genocídio da população negra, a defesa das vidas negras, a gente pensar que manifestantes brancos iriam para nossa frente para nos defender da polícia. E aí, né, falando nisso que você traz, por que no Brasil não? Por que no Brasil não? A gente foi vendo nas últimas semanas com essa coisa das manifestações, com essa coisa da União Afro-Brasil, babaca esse papo sobre o fenótipo. Não é babaca, né? O fenótipo é uma questão que existe de fato e muita gente não se identifica enquanto negro porque não é uma pessoa retinta, não é preta. Mas essa coisa das manifestações, logo quando começaram a acontecer aqui no Brasil, que o primeiro chamado foi pelo movimento Antifa, e aí que as manifestações eram do Antifa, e aí a gente tem visto, como você falou e como eu falei aqui no início, a gente tem visto um atrás do outro casos de jovens negros, adolescentes, crianças negras assassinadas. Só no Rio de Janeiro a gente tem um dado, que é esse lugar que as pesquisas ainda funcionam, porque tem muitos centros de pesquisa. Só no Rio de Janeiro, nos últimos 3 meses, que foi o tempo da pandemia, cresceu em 60% os assassinatos por parte da polícia. Isso acontece no Brasil inteiro, mas existe aí essa questão que, assim, a rede social foram plataformas de debate, né? Algumas pessoas iam dizer
algumas pessoas vinham dizer, por que que as manifestações foram contra o fascismo e não contra o genocídio negro? E aí tinha gente falando, mas o movimento negro, como sempre, não dialoga, o antifascismo do Brasil é uma realidade. É uma realidade. Só que é uma realidade que vem aí se aproximando, né, nos últimos anos, e o genocídio da população negra é uma realidade histórica do Brasil, e a gente não vê as pessoas se levantando, a gente não vê os brancos se levantando. E aí eu queria que você comentasse um pouco disso aí, sobre... Você falou que se sente muito incomodado por a gente aqui no Brasil não conseguir fazer manifestações na mesma intensidade, ou não sei nem se era a questão da intensidade, mas tão enérgicas como tem acontecido nos Estados Unidos. E aí eu quero, antes de voltar a pensar sobre nós, pessoas negras, eu quero que você reflita um pouco sobre essa branquitude que se diz antirracista, essa branquitude que se diz aliada aqui no Brasil e nos Estados Unidos, comentando essa foto aí que viralizou nas redes sociais. Não, então, é até interessante você falar isso. Vamos começar falando sobre essa branquitude toda e todo esse movimento que cresceu. As coisas aconteceram nos Estados Unidos, Rolando, querendo ou não, eu não quero falar que é uma moda, alguma coisa do tipo, mas é fácil você aderir. É fácil você aderir. É fácil que todo mundo goste, sabe? Que as pessoas ao redor, elas aceitem e levem isso como tendência. Mesmo que seja alguma coisa ruim, ou uma coisa boa também, como alguma coisa desse movimento. Só que eu, particularmente, eu fico um pouco com o pé atrás quando isso vira uma tendência, porque acaba virando uma moda. E como toda moda, ela acaba passando, sabe? Então, por exemplo, se uma pessoa... Olha, pessoas negras como nós, que a gente não teve alternativa, ou outras alternativas, de não querer discutir sobre racismo, mas a gente está lidando com isso diariamente, constantemente, desde o dia que a gente nasceu. Pessoas brancas, elas podem querer aderir ao movimento, assim como elas podem não querer, sabe? Se for conveniente para ela, ótimo, mas se não quiser, amanhã, pega, sai fora e tá ótimo também. Não precisa de passar por isso. A gente mantém, a gente continua. Porque é assim que é. Porque com a gente não tem como correr. Não tem como eu falar, por exemplo, que eu não sou negro, sabe? Não tem como eu colocar na minha cabeça e falar que eu não sou negro e achar que o racismo é uma invenção, uma coisa que eu não passo. Ou que meu sobrinho, que semana passada a gente discutindo, por exemplo, sobre racismo, e tipo, como é cruel você falar isso para uma pessoa de 8 anos. Uma palestra que eu fiz foi na quinta-feira que eu conversei com os alunos de uma escola lá nos Estados Unidos. E a primeira pergunta que veio, foi alunos negros, tudo, a primeira pergunta, quando abriu, foi: existe racismo no Brasil? Então, tipo assim, e são crianças negras. E, tipo, e você fica pensando, cara, como que crianças perguntando uma coisa tão séria, vivendo uma coisa tão séria, de gente tão grande, e passando por isso, poxa, isso aí é uma coisa cruel. Véio. É uma coisa cruel, porque como você vai preparar uma pessoa para colocar no mundo, colocar essa pessoa para viver e falar com ela que a vida dela pode estar em risco a qualquer momento, sabe? Sabendo que está. A gente cresce sabendo disso. Isso é uma coisa, pelo menos no meu ponto de vista, é uma coisa cruel, que você deixa de viver. Mas aí, o que acontece com essa questão? Quando vira essa hashtag toda... Olha, tem uma coisa interessante que eu queria comentar, que vai paralelamente com o que você está falando. O George Floyd morreu. Em 2015 a 2014, se não me engano, Eric Garner era um homem negro também, parecido. Ele morreu praticamente igual como George Floyd morreu. Em 2014, disse a mesma 2015, frase, inclusive, né? Disse a mesma frase, exatamente. Disse a mesma frase. Eu li o livro que foi lançado por um jornalista americano. Um livro até muito bom mesmo, que ele falou sobre isso, no Matt Taibbi. Muito bom, falando sobre a vida do Eric Garner e tudo. Mas o que deu para entender nesse livro é que é o seguinte. Ele morreu, tiveram as reações, assim como estão tendo agora, exatamente iguais. Só que depois de um tempo, elas sumiram, pararam, deixaram de acontecer. Por algum motivo que eu não vou saber te explicar. Mas popularizou a última frase, né? I can breathe,
e aderiram os atletas de basquete, que são pessoas negras também, as pessoas não negras também aderiram, viralizou no Twitter, em todas as redes sociais, etc. De algum motivo, por algum motivo, as coisas sumiram, pararam. Ele teve uma filha que virou ativista depois da morte dele, tudo, e isso aí mostra no livro, não sei se todo mundo está sabendo disso. Mas ele teve uma filha que cresceu e etc, e ela virou ativista, foi linha de frente do Black Lives Matter, fez campanha política foi para as eleições de 2016. Foi para as eleições de 2016, ela fez campanha política e tudo. Ai, correu o nome do cara agora, desculpa. Mas enfim, e ela morreu. Ela morreu. Cuidou tanto da vida do Black Lives Matter e tudo, mas não cuidou da saúde dela. Ela teve um ataque no coração, com 27 anos de idade, morreu, deixando um filho. Sabe? E isso, é essa questão que eu queria tocar no assunto. Porque virou tendência. E daqui a alguns dias cai no esquecimento, sabe? Daqui a alguns dias, pode olhar a questão, Alane, tipo, eu não quero ser pessimista nem nada, mas infelizmente tem sido dessa forma. 15 dias atrás as pessoas estavam indicando autoras negras para ler, para a gente ler e tudo. Muitas pessoas que a gente tinha contato. Hoje em dia, se você vê uma lista, alguma atualização, você não vai ver tantas pessoas negras assim mais. Eles estavam indicando pessoas negras para falar sobre qualquer assunto, mas desde que fale também sobre racismo. Então, por exemplo, se eu quiser, eu formei em Relações Internacionais, mas se eu quiser falar sobre alguma... E isso me correu tanto da faculdade, que me deixou até um pouco traumatizado, que eu não queria falar somente sobre a questão racial. Eu não queria. Eu queria falar também sobre coisas que, tipo assim, a falta de acesso de água, mas que não isso fosse diretamente relacionado a pessoas negras. Lógico que no final das contas iriam, que são as pessoas mais pobres do mundo, só que isso não fosse diretamente relacionado a pessoas negras. Eu queria falar sobre outras coisas, mas não tem como a gente fugir, sabe? Essa é uma coisa que persegue, que a gente tem que conseguir e tem que seguir em frente, falando todos os dias, até o dia da nossa vida. Então, às vezes a gente quer falar só de educação financeira, a gente quer falar também só de ir pra Disney, o que seja, tipo uma coisa que a gente não quer nem, sei lá, velho, falar sobre qualquer outra coisa que não seja relacionada à política, sabe? Mas é difícil a gente fugir disso. É muito difícil, que a gente não sai disso. Todos os dias a gente está lidando com isso. E a gente sofre com isso. Muito ainda. Então eu tenho a questão dessa violência policial e tudo, e essa tendência toda das pessoas abordarem essa hashtag, vamos falar assim. Eu prefiro pensar num seguinte fato. Eu cresci num bairro de pessoas trabalhadoras, aqui em Belo Horizonte. Você conhece minha mãe também, tudo. Só que eu acredito também que muitas das pessoas cresceram também em lugares assim. Porém, tem uma coisa que eu queria comentar. Que quando a gente fala da polícia, a instituição polícia, a gente podia pensar também na polícia, no policial, o indivíduo. E quantas pessoas ao redor que fizeram parte do nosso crescimento foram ou são policiais agora, sabe? Quem é o policial? Não a polícia. A instituição a gente sabe quem que é, mas quem é o policial que mata? Quem é o policial? Como ele virou essa pessoa? Porque chega num ponto, Alan, que a gente vê que essa questão das pessoas negras tendo acesso em muitas outras questões também, em muitos outros espaços que não tinham antes, elas acabam tendo acesso à polícia. Vai ter um ponto que a gente, antigamente, há 40, 50 anos atrás, a gente pensava o seguinte: a polícia, ela era para pessoas que sabiam ler e escrever, era uma válvula de escape, era uma forma de você sobreviver, uma forma de você... Porque você teria educação, seus filhos teriam educação, você teria acesso à rede de saúde, seus filhos também, e outros privilégios, outros acessos básicos que refletiriam na sua família. Hoje em dia, além disso, tem um salário bom, um plano de carreira e etc., mas é um trabalho duro, difícil, sabe? Então é por isso que eu gosto de abordar essa questão. Quem são os policiais? Quem são essas pessoas que praticam a lei? Porque essas pessoas tendo acesso a isso, e pessoas também dos bairros que vêm de onde eu vim, que vieram pessoas pretas, brancas e tudo, chegam num ponto que a gente acaba vendo uma guerra racial também, de pessoas negras matando pessoas negras,
sabe? Para alguém que a gente sabe que é o governo, ou que seja o sistema, ou que seja qualquer coisa. Mas são pessoas negras brigando entre si. Policiais negros matando jovens negros matando outros jovens negros para ter acesso a poder, sabe? É uma coisa muito dura da gente pensar, mas é uma coisa muito importante a gente pensar também. Para a gente começar a analisar de uma forma que, poxa, como que a gente chegou a essa situação? O que a gente vai fazer a partir daí? Lá nos Estados Unidos você viu a mulher, uma policial negra reagindo contra o policial negro, o policial branco, desculpa, que queria agredir os manifestantes. Falou assim, não, você está errado. Esse não é o trabalho. Mas é que além de policial, a pessoa sente ali também, que é um trabalho, mas a pessoa sente ali como se fosse o cidadão, não a instituição, o cidadão, a cidadã no caso. Sente aquilo ali como se fosse algum outro membro da família que poderia morrer também, sabe? Mas por quê? Como que a gente chegou nesse ponto? Esse é um questionamento que eu queria deixar em aberto aqui, porque eu também não sei responder. Mas é bom a gente refletir isso. Refletir nessa abordagem, porque, poxa, como que a gente vai chegar, para onde que a gente vai ir dessa forma, sabe? Então, vou pegar o gancho aí do que você falou por último e depois eu vou fazendo uma retrospectiva. Mas eu acho que como a gente chegou nesse ponto, eu acho que essa coisa da história, a própria história do Brasil, tem uma justificativa, né? Assim, em relação à não identificação das pessoas enquanto pessoas negras, ou quando se identificam enquanto negras, que não conseguem perceber que essa identidade, esse lugar, né, esse marcador, traz com eles uma série de outras, traz uma série de malefícios, uma série de discriminações, né? Uma série de crueldades que diz respeito a essa vivência da negritude. E aí a gente vai pensar, por exemplo, na história do Brasil, pegando seu gancho da história, os próprios capitães do mato, era uma prática dos colonizadores pegar as pessoas mestiças, né, as pessoas pretas, negras também, porém mestiças, para que elas entregassem às outras pessoas, para que eles fossem, né, as pessoas que iriam caçar, que era como eles falavam, os pretos escravizados que fugiam, né, eram essas pessoas aí que iam para descobrir os territórios quilombolas e fazer guerra contra os quilombos. Eu acho que isso tem uma coisa da própria história, mas eu também concordo com o que você diz aí em relação que o emprego público, de ser policial, muitas vezes, para as famílias negras, foi uma válvula, né, de escape, uma possibilidade de estar no mercado de trabalho de forma institucionalizada. Eu, por exemplo, conheço várias pessoas jovens, sobretudo homens, que já tomaram quadros dos mais difíceis da polícia, que já se salvaram de morrer de diversas vezes, alguns que inclusive são usuários de drogas, mas que têm o sonho, que têm a perspectiva de que vai entrar na polícia porque é um concurso, porque vai trabalhar menos, porque é uma coisa que vai te trazer uma série de benefícios no sentido de ter acesso ao trabalho e à renda, né? E aí, diferente do que isso que você traz dessa policial negra que estava reprimindo os policiais brancos que estavam na manifestação, aqui a gente tem uma característica que é a instituição da polícia, no seu processo de formação do policial, faz uma lavagem cerebral mesmo, no sentido de que essas pessoas elas precisam combater o crime, combater os criminosos, e já várias vezes o movimento negro já denunciou, né, do próprio material didático de algumas academias de polícia que tem perfil fenótipo, né? Se você vê um jovem negro de idade entre 15 e 35 anos, vestindo determinado tipo de roupa, com determinado tipo de cabelo, esse é o suspeito em potencial. Isso aí, já foi vazado, a cartilha da polícia, por exemplo,
do estado do Rio Grande do Sul com essas características, e eu lembro que na época foi uma grande polêmica, mas isso é uma questão que aos poucos essas pessoas elas vão acreditando na narrativa da instituição, né? Esses policiais e também os policiais que estão na rua, que estão aí na linha de frente, que vão mesmo para fazer esse tipo de truculência, são aqui no Brasil, são em maiorias negros, né? E aí a gente vai ver que a maioria dos policiais são negros, e à medida que as patentes vão crescendo, que vai aumentando na hierarquia, aí esses policiais vão embranquecendo, se tornam mais policiais brancos, né? Você tinha comentado uma coisa que me chamou a atenção e que eu sempre tenho conversado aí com muitas pessoas, a gente aqui no Odara tem conversado muito, na internet também, que é essa coisa dessa onda antirracista na internet, de modo que a gente está até pegando ranço do termo antirracismo, né? Porque muitas pessoas brancas estão compreendendo, está acontecendo uma coisa muito parecida que acontece com o feminismo, né? Como se o feminismo, o antirracismo fosse um estilo de vida. Eu vou botar na minha bio do meu Instagram que agora eu sou feminista, que agora eu sou antirracista, tem gente que bota ainda feminista antirracista, mas não é um estilo de vida, não é uma coisa que a pessoa vai fazer como fazer yoga, ser vegetariana, não é isso, né? É uma prática conceitual, política, cotidiana. O antirracismo não é puramente uma teoria, o antirracismo ele demanda ações antirracistas, não é só que você diga, eu sou antirracista e acabou. Qual é a sua prática cotidiana de antirracismo, né? E a gente conversa muito, Valdeci aí, que é a nossa coordenadora, ela sempre traz uma fala que eu gosto de repetir, que é, quem precisa ser antirracista são os brancos, não são os negros. Falei isso de manhã em outra live. Eu aqui, jovem negra, que sou militante, sou estudante, estou fazendo um mestrado, você aí, jovem negro, que se formou, que viveu uma experiência fora, os nossos corpos, por si só, já é antirracismo, a nossa vida, a gente está respirando, né? A gente está empoderado, a gente está num processo de emancipação, isso por si só já é antirracismo. Quem precisa ser antirracista são os brancos, e aí eu vou colar isso com uma pergunta que... falar minha opinião e jogar para você. Que é uma pergunta que alguém colocou aí sobre pessoas brancas que usam seu lugar de fala para expor o racismo, para denunciar o racismo, se isso é importante. Eu acho que isso é o fundamental, né? Que é uma coisa que eu sempre gosto de falar, que o que os brancos podem fazer de maior contribuição na luta antirracista, promover que a gente acesse os espaços de poder que a gente não consegue acessar, e aí tem a ver com recurso financeiro para as nossas produções, tem a ver com nos indicar para trabalhos, né? Para além disso, a outra coisa que os brancos podem fazer é se manifestar publicamente, principalmente para os seus pares. Porque a gente não quer branco palestrinha que vem falar pra gente aí o que é o racismo, que não é, porque ainda tem essa categoria de antirracista, né? Que lê um livro de Fanon, de do Nascimento, e acha que entende mais de racismo do que quem nasceu, quem viveu a vida inteira passando por essa experiência. E aí, enfim, queria saber de você sobre isso em relação à branquitude antirracista ou a branquitude crítica, nas palavras do nosso teórico Lourenço Cardoso aí, que estuda a branquitude também. Então, Alane, eu acho interessante, porque essa questão que eu estava falando, quando as coisas elas oh meu Deus, quando fica tudo muito viralizado na internet, essa questão vira uma tendência muito grande. É igual você falou, coloca na bio, leva isso como um estilo de vida, como uma coisa que fosse, tipo, meu estilo de vida agora é esse, eu adotei isso pra mim, mas daqui a 6 meses talvez eu possa mudar, daqui a 6 meses eu posso mudar. Não se esqueça disso, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa muito perigosa, porque aceitar que o racismo... Tem pessoas que até outro dia elas se surpreenderam. Poxa, mas em pleno século XXI ainda a gente está tendo racismo, em 2020 a gente está tendo essas coisas, a gente tem isso todos os dias. Tem isso todos os dias. É como se a gente ignorasse, por exemplo, que a gente chamasse atenção com o que aconteceu com o George Floyd, o que aconteceu com os meninos aqui no Brasil, mas a gente ignorasse o que acontecesse, por exemplo, com o porteiro do seu prédio diariamente, sabe?
ou o que acontece com o serviçal, ou a pessoa que trabalha na limpeza, a faxineira, o motorista de ônibus, coisas desse tipo. É como se a gente ignorasse essas coisas. E achasse que só existissem com tais pessoas, com a Thaís Araújo, com a Ludmilla, com o Lázaro Ramos, sabe? Com essas pessoas. Se não acontecesse com pessoas comuns assim, como a gente. Não que eles não sejam, mas nós também não somos como eles, vamos ser sinceros. Mas, e adotam isso como estilo de vida. E isso é uma coisa que me deixa muito, mas muito incomodado mesmo. Por quê? A partir do momento que eles jogam, o que eu vejo é que eles jogam com a gente de uma forma que eles dão um determinado ponto pra gente. Você pode falar, mas você vai poder falar só até aqui. Daqui pra frente vai ser uma outra pessoa que vai falar, sabe? É tutelada, então, fala tutelada, né? Exatamente. Então isso limita muito com que a gente possa expor, ou a gente possa alcançar algumas outras ideias, e possa desenvolver ideias também por nós e para nós, lógico. Eu vejo muita gente falando que eu não sou racista, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo uma comunidade, vai, tira uma foto, posta, ganha as curtidas, coisas desse tipo. Faz um discurso muito bom para a galera dele, mas não tem um negro ali discursando para ele, para falar sobre isso. Então acho que é uma hora que, tipo assim, claro, as pessoas brancas elas ajudam muito a partir do momento que elas abrem espaço para a gente falar sobre isso. A gente falar sobre coisas, sobre racismo, claro, e entender a realidade, a crueldade disso tudo, mas não só sobre isso, sabe? Não só sobre isso, porque acaba naturalizando também o acesso. Olha só que absurdo, por exemplo. É uma coisa, tipo assim, básica, mas que a gente acaba esquecendo por não estar mencionando tão constantemente. Mas, por exemplo, a Maju Coutinho, no primeiro dia dela de trabalho, o pessoal, ao invés de elogiar o trabalho dela e tudo, etc., o pessoal estava contando quantos erros que ela cometeu, sabe? É como só dela já estar aí já fosse um erro. Só dela já estar lá apresentando já fosse um erro, sabe? É uma coisa absurda, mas é uma coisa real. É uma coisa que acontece, infelizmente. Então, a partir do momento que a gente acessa alguns espaços, a gente começa a falar sobre determinadas coisas que não são somente relacionadas a racismo e tudo, algumas pessoas vão ter que engolir. Porque a gente não está falando besteira. A gente não está falando coisa da boca para fora. Porque, igual você está falando, você está estudando seu mestrado e tudo. Eu fiz faculdade fora do país, eu formei e tudo. E, tipo assim, eu não fiz isso de brincadeira. Você não faz isso de brincadeira. A gente sabe o que a gente está fazendo, sabe? Então, a partir do momento que abre espaço e a gente comenta sobre certas coisas, porque o espaço, querendo ou não, você pode até discordar do que eu estou falando, mas tem determinados espaços que a gente vai ficar dando murro o dia inteiro que a gente não vai abrir. O resto da vida que a gente não vai abrir. Talvez uma pessoa branca ela vai chegar e vai abrir esse espaço para você porque é ela que comanda. E tipo assim, é por isso que eu falo que eles abrem espaço para a gente até onde eles querem. E da mesma forma que promovem, eles também podem tirar. Da mesma forma, se sentirem incomodados demais, podem tirar. Então a gente vai dançar conforme a música que eles colocam pra gente. E se a gente dançar, der um passo errado, a gente tá fora, sabe? Isso é um absurdo. É um absurdo. Mas infelizmente é real também. Infelizmente. Então, eu acho que, tipo, pode vir, pode ajudar e etc. Abre espaço pra gente falar, abre palestras, discussões com outras pessoas brancas também. Não que a gente vai ensinar como não ser racista, não que a gente vai ensinar isso e tudo, mas que eles entendam também que existem pessoas capacitadas ao ponto não tão capacitadas quanto, vamos falar isso, para falar sobre certos assuntos, sobre coisas que talvez nem eles pensam, que a gente também tem acesso a pensadores, que a gente também tem acesso a filosofias, que talvez não são abordadas em certos locais, que a gente pode trazer essa diversidade também. Claro que não vai ser a mesma coisa, vai ser diverso, mas que também isso não é o errado, isso é o ruim. Sim, sim. Isso que você fala, assim, de alguns brancos que cedem espaço, se é ou não. Eu acho que tem uma coisa assim, sabe, Ale, que a gente tem visto muitos setores de poder, e aí a gente vai pensar na mídia,
que teve aquele programa histórico aí dos âncoras da Globo, né, no programa da Globo News, que depois reprisou no Globo Repórter, aí você vai pensar que a maior empresa de comunicação da América Latina ter apenas 7 âncoras negros, né, para fazer esse tipo de programa. E aí algumas pessoas, muitas pessoas compartilharem isso como, olha que vitória, ou como o mundo, tipo assim, eu realmente fico muito frustrada quando eu vejo esse movimento de algumas pessoas negras celebrarem isso. Eles não estão fazendo mais que obrigação e a Globo não está cedendo o espaço para a gente. A Globo está se reelaborando, né, tentando enquadrar o nosso discurso, porque um outro comentário, que esse programa eu assisti, eu não costumo assistir a Rede Globo, mas eu assisti ele porque, enfim, sou da comunicação e fiquei muito curiosa. E aí é impressionante que mesmo com falas extremamente críticas de algumas das pessoas, sobretudo da Luciana Barreto, a Maju também veio com falas muito boas, mas ainda assim a narrativa que durava era a narrativa da meritocracia, que algumas pessoas negras elas conseguem acessar determinados espaços porque elas estudaram, elas trabalharam, porque suas famílias também investiram nesse processo da educação. Não que a educação não salve, salva sim. Historicamente, o que nos salva, inclusive, é a educação. Mas tem gente que não tem nem a oportunidade de passar por esse processo de educação formal que a sociedade nos exige, né, para pensar essa coisa de que a gente passe a ser respeitada. E aí eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for falar assim, não, porque a branquitude está em determinados lugares, eles vão ceder o espaço, eles vão dar a voz, eles têm entendido, as empresas têm entendido, os partidos políticos da esquerda e da direita têm entendido que não dá mais, que nós pressionamos tanto de uma forma, né? O movimento negro vem falando sobre isso, denunciando, se manifestando, organizando política pública de ações afirmativas, e nesse momento eles já entenderam que marca de cosmético que não tiver pessoas negras como garotas e garotos propagandas não irá vender. Eles já entenderam que uma emissora de TV como a Rede Globo, que não colocar pessoas negras para serem seus âncoras, seus jornalistas, eles vão ser criticados. Essa coisa da agenda racial, ela está tão na pauta do dia que o próprio capitalismo, que o próprio Estado, ele tem se reelaborado para tentar se defender. E aí que é a questão do que você vem falar, sobre a presença tutelada. Porque não é toda a presença negra que ela é aceita nesses espaços, né? A gente sabe que as pessoas negras que vão caber em determinados espaços são as pessoas negras que não vão estar pressionando o tempo todo, né? Que eles já marcam algumas pessoas como essa pessoa tem um discurso radical demais, ou está aliada a determinado grupo que é radical demais, e aí não nos, né, e em determinados lugares não nos cabe, ou só nos cabe se for para lá para a gente ir fazer a pressão de fato, né? Eu fico pensando, enfim, tem um bocado de gente colocando tanto comentário aqui que eu não consigo acompanhar tudo. Eu já pedi para quem tiver pergunta mesmo, é melhor colocar no quadradinho da interrogação, porque aí eu não vou perder, eu consigo ver. Mas um dos comentários que uma pessoa colocou aí, que eu anotei aqui para falar com você, que é sobre a fala de Emicida. Gente, deixa eu só fazer um parêntese. Está quase chegando no horário que a gente começou, vai dar 1 hora de live daqui a pouco. Aí, caso a live caia, aí, ó, já recebi aqui, 28 segundos. Vamos fazer assim, vamos encerrar e começar de novo aqui pra gente finalizar, pode ser? Que aí eu salvo. Beleza. E a gente volta. Beleza. É melhor, vou encerrar. Gente, voltem, viu? A gente vai voltar, vai continuar. Vamos continuar aqui conversando, não esqueçam da gente não, retornem. Tchau. Peraí.